eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Pouco tempo depois, Jesus saiu e percorreu as cidades e as vilas nas proximidades, anunciando as boas novas do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, juntamente com diversas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Entre elas, estava Maria, conhecida como Madalena, de quem Jesus tinha expulsado 7 demônios. Joana, a esposa do administrador do governo de Herodes, chamado Cusa. Susana, e muitas outras mulheres, que forneciam apoio a Jesus e aos seus discípulos, com a doação dos seus próprios bens. Certa vez, quando uma grande multidão havia se reunido, vinda de muitas cidades para ver Jesus, ele começou a lhes falar, usando uma história como exemplo. Um homem saiu para plantar suas sementes. Enquanto ele espalhava as sementes, algumas caíram na estrada, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos pássaros. Algumas caíram no chão duro como pedra, e, assim que as sementes germinaram, secaram por falta de umidade no solo. Algumas sementes caíram entre os espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Algumas sementes caíram em um bom solo, e, após crescerem, produziram uma colheita 100 vezes maior do que o que havia sido plantado. Após lhes contar essa história, Jesus disse, se vocês têm ouvidos, então, ouçam. Mas, seus discípulos lhe perguntaram, o que essa história significa? Jesus respondeu, os conhecimentos a respeito dos mistérios do reino de Deus são apresentados a vocês. Mas, para as outras pessoas, esse conhecimento vem por meio das histórias, para que, mesmo que eles vejam, não enxerguem realmente, e mesmo que eles ouçam, não entendam realmente. Este é o significado da história. A semente é a palavra de Deus. As sementes que caem na beira da estrada são aqueles que ouvem a mensagem. Mas, então, o diabo vem e tira a mensagem do coração deles, fazendo com que não acreditem em Deus e não sejam salvos. As sementes que caem no chão duro como pedras são aqueles que ouvem e recebem com alegria a mensagem, mas não têm raízes. Eles acreditam por algum tempo, mas quando os tempos difíceis chegam, eles desistem. As sementes que caem entre os espinhos são aquelas pessoas que ouvem a mensagem. No entanto, essa mensagem é sufocada pelas distrações da vida, como as preocupações, riquezas, prazeres. Então, essas pessoas não produzem nada. As sementes que caíram em bom solo são aquelas pessoas que são honestas e que fazem o que é certo. Elas ouvem a mensagem, agarram-se a ela e, por causa da sua perseverança, produzem uma boa colheita. Não se acende um lampião e depois se coloca um cesto sobre ele para cobri-lo, ou se o coloca debaixo da cama. Não. O lampião deve ser colocado em um velador, para que qualquer um que entre veja a luz, pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo se tornará conhecido e revelado. Então, prestem atenção em como vocês ouvem. Para aqueles que recebem será dado mais. Daqueles que não recebem até mesmo o que eles pensam que têm lhes será tirado. Então, a mãe de Jesus e os seus irmãos chegaram, mas não conseguiram passar pela multidão para vê-lo. Disseram a Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Eles querem vê-lo. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e agem conforme ela ensina. Um dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Assim, eles entraram em um barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus dormiu, e uma tempestade começou a cair sobre o lago. O barco se encheu de água e corria o risco de afundar. Eles se aproximaram de Jesus e o acordaram, dizendo, Mestre, mestre, nós iremos morrer. Jesus acordou e ordenou que o vento e as ondas agitadas parassem. A natureza lhe obedeceu e tudo ficou calmo. Ele lhes perguntou, acaso vocês não têm fé? Aterrorizados e admirados, eles disseram uns para os outros, então, quem é ele? Ele ordena aos ventos e à água, e eles lhe obedecem. Eles chegaram à região de Gerasa, que fica no lado oposto à Galileia. Quando Jesus saiu do barco, um homem, possuído pelo demônio, vindo da cidade, foi encontrá-lo. Já fazia muito tempo que esse homem não usava roupas ou morava em uma casa. Ele vivia entre os túmulos. Ao ver Jesus, ele gritou, caiu aos pés dele, e lhe perguntou, aos berros, o que você quer de mim? Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por favor, eu lhe imploro, não me castigue. O espírito disse isso porque Jesus já havia ordenado ao espírito mau que saísse do homem. Esse espírito muitas vezes o dominava, e, apesar das pessoas o amarrarem com correntes e algemas, e o vigiarem, o homem quebrava as correntes, e era levado pelo demônio para lugares desertos.
Qual é o seu nome? Jesus lhe perguntou. Legião, ele respondeu, pois muitos demônios haviam entrado nele. Eles imploraram para que Jesus não ordenasse que eles fossem para o abismo. Havia uma grande quantidade de porcos que estavam comendo em uma encosta próxima. Os demônios imploraram para que Jesus permitisse que eles entrassem nos porcos. Jesus permitiu, e os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Os animais se jogaram da encosta, caíram no lago e se afogaram. Quando os homens que tomavam conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e também pelos campos. As pessoas foram ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, descobriram que o homem estava livre dos demônios. Ele estava sentado aos pés de Jesus, vestindo roupas e em seu juízo perfeito. As pessoas ficaram apavoradas. Aqueles que viram o que havia acontecido explicaram como um homem possuído pelos demônios tinha sido curado. Em seguida, todos os moradores da região de Gerasa pediram que Jesus fosse embora, pois eles estavam tomados pelo medo. Assim, ele voltou para o barco e foi embora. O homem que havia sido libertado dos demônios implorou para ir com ele, mas Jesus lhe disse: volte para casa e conte para as pessoas tudo o que Deus fez por você. O homem foi embora e contou para toda a cidade tudo o que Jesus tinha feito por ele. Uma multidão foi dar as boas-vindas a Jesus quando ele retornou. Elas estavam ansiosas, esperando por ele. Uma dessas pessoas era Jairo, um líder da sinagoga, que se aproximou de Jesus e se jogou aos seus pés. Ele implorou a Jesus para que fosse com ele para a sua casa, pois a sua única filha estava morrendo. A menina tinha cerca de 12 anos. Enquanto Jesus caminhava para a casa de Jairo, as pessoas se amontoavam ao redor dele. No meio da multidão havia uma mulher que sofria há 12 anos, com uma hemorragia. Ela havia gastado todo o seu dinheiro, pagando médicos para que a curassem, mas nenhum deles tinha sido capaz de ajudá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Imediatamente, a hemorragia parou. Quem me tocou? Jesus perguntou. Todos que estavam em volta dele negaram ter feito isso. Pedro disse: mas, mestre, há uma multidão à sua volta, e ela o aperta. Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei, porque senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia mais se esconder, ela se aproximou de Jesus e, tremendo, ajoelhou-se diante dele. Na frente de todos, ela explicou o motivo de ter tocado em Jesus e também explicou que, ao tocá-lo, foi imediatamente curada. Jesus disse à mulher: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto ele falava, alguém veio da casa do líder da sinagoga e lhe disse: a sua filha morreu. Você não precisa mais incomodar o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo. Se você tiver fé, ela ficará boa. Quando Jesus chegou na casa, ele permitiu apenas que Pedro, João e Tiago, além dos pais da garota, ficassem lá. Todas as outras pessoas tiveram que sair. Todos que estavam ali choravam e se lamentavam pela menina. Jesus lhes disse: não chorem, ela não está morta. A menina está apenas dormindo. Eles riram dele, pois sabiam que ela havia morrido. Mas Jesus pegou a mão dela e disse em voz alta: menina, levante-se. Ela voltou à vida e se levantou de uma vez. Jesus disse aos pais da menina para lhe dar algo para comer. O pai e a mãe da garota ficaram muito impressionados com o que acontecera, mas Jesus lhes disse para não contarem a ninguém o que havia acontecido. Lucas capítulo 8. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da Tua palavra, o Seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.